Salve, salve legionários! Eu sou Fernando Maidana. E eu sou o Vidas. E hoje nós vamos indicar 10 filmes para você assistir no Halloween que estejam no catálogo da Netflix. É isso aí, gente. Eu não assisti nenhum, já adianto, porque eu tenho uma coisa muito séria com filme de terror. Porque com 6 anos de idade, um tio meu me fez assistir O Exorcista, gente. Eu fiquei sem ficar sozinho no mínimo um mês. Não, tá na idade de assistir O Exorcista, geralmente é com essa idade mesmo que você pode assistir. Você assistiu com quanto? Uns 7, mais ou menos? Mas, não, um pouquinho mais velho, teve uns 10, não. Mas desde esse dia acabou filme de terror pra mim e qualquer até filme de comédia eu tomo susto, gente. Então eu vou indicar pra vocês aqui uns que eu falo, caramba, esse aqui eu não consigo nem olhar pra ele. Então é esse aí que a gente vai usar, beleza? Então pra abrir a nossa lista a gente já vai começar falando de 1408. O filme é uma adaptação de um conto do Stephen King, do mesmo nome, e ele conta a história de um escritor de livros de terror em que ele se hospeda em um hotel que é mal assombrado. Na verdade, é um quarto desse hotel que é mal assombrado, mas apesar dele ser um escritor de horror, ele não acredita nessas histórias que ele escreve. Até que ele se hospeda nesse quarto e algumas coisas começam a acontecer. O que eu assisti de Stephen King foi aquela série Under the Dome, aquela que o pessoal é fechado no domo lá. E o final da série foi um terror também. O Stephen King é um cara genial porque ele trabalha muito com o psicológico, né, dos personagens dele. Então, além da história em si já ser muito envolvente, ele consegue trabalhar com o lado que você vai ficando preso àquele personagem, você vai vendo a construção daquele personagem. E esse é um filme muito bom pra gente começar falando, porque ele é um suspense mais do que um terror. Ele é mais um horror, né? Tipo, ele não é um filme que te dá sustos, ele não é um filme... Ele dá sustos, mas ele te envolve muito mais nisso do que propriamente um susto gratuito na tela em que você vai se jogar pra trás. Não é aquele filme que só se baseia em jumpscare pra fazer o terror, né? Nada disso. Ele é um filme que se constrói, em que ele vai se construindo, vai se fechando, e aí quando ele termina você fala, nossa, eu precisei dessa construção inteira para isso acontecer. E além disso, a gente tem o John Cusack que tá incrível no papel do Mike Ainsley, né, que é o protagonista, e o Samuel Jackson no papel do dono do hotel, do gerente do hotel que não quer que o escritor se hospede lá. Eles têm uma química muito interessante na tela, e o Mike Ainsley, o John Cusack, carrega o filme nas costas, é sensacional. E agora vamos falar de Arraste-me para o Inferno, dirigido por Sam Raimi, que também fez os 3 primeiros Homens-Aranhas, e também fez A Morte do Demônio, que teve um remake recentemente também, né? É, um clássico dos filmes de terror, um clássico cult dos filmes de terror, que muita gente ama e uma galera abomina completamente por causa dos efeitos que estão bem datados, mas se a gente for considerar a época, é um filme sensacional e é um clássico do terror, certamente. Arraste-me para o Inferno é um filme que conta a história da gerente de banco, Kristen Brown, e chega uma cliente, uma velhinha lá, que pede para ela estender o crédito dela e ela não consegue, porque ela está querendo uma promoção dentro do banco. E quando ela diz que ela não vai poder fazer nada, a velhinha se sente humilhada e ela lança uma maldição em cima dela. E a senhora Ganush lança essa maldição e prende o espírito de Lamia, um demônio, a um botão. E esse botão é o que está com a maldição e ela não sabe disso, né? Ela está com esse botão, carregando esse botão sem saber que é ele que está com essa maldição. E se ao final de tantos dias, alguma coisa assim, se ela não conseguir passar esse botão adiante, ela vai ser levada para o inferno. Quem tiver com esse botão vai ser levado para o inferno. Caramba, que absurdo, gente, que gratuito essa Que gratuito, né? Ela diz que ela foi humilhada na frente da galera lá e lança a maldição. É um filme muito interessante, cara. O Sam Raimi, ele tem umas pegadas muito diferentes, porque ele é um diretor de filmes, igual a gente falou, de filmes de super-herói, de filmes de ação, então ele tem uma pegada de ação que ele leva para os filmes de terror dele, que fica muito interessante. Umas tomadas mais dinâmicas, sabe? Umas fotografias que você não vê tanto em filmes de terror. Mas fora isso, é o clichê de filme de terror. É jumpscare pra caramba, é gore, é uso de efeitos especiais em situações absurdas e é um filme que brinca muito com o gênero de filmes de terror. E agora nós vamos para um pastelão do terror com muito gore e muita comédia, Deathgasm. Isso, se a gente já falou que tinha muito gore e muita comédia no Arraste-me para o Inferno, esse filme consegue levar isso a um nível de mais de 8.000, cara, porque é sensacional. Ele já começa com o Brody, que é o nosso protagonista, um metaleiro, se mudando para casa da família dele, que são cristãos fervorosos. E ele começa a sofrer bullying do primo dele e dos amigos do primo dele na escola. E ele se apaixona justamente pela namoradinha do primo dele, claro. Até que um cara metaleiro vai lá na loja de discos e conhece outro metaleiro, o Zack. Eles se tornam grandes amigos, apesar do Zack ser aquele cara de tipo, não ligo pra nada, sabe? E eles formam uma banda junto com outros nerds do colégio, uma banda de metal. Eles vão até a casa de um cara que é um
um ex-vocalista de uma banda que eles admiravam muito, encontra o último disco, que nunca foi lançado. Mas dentro desse disco tem uma partitura de uma música em latim, que eles não sabem o que significa, mas eles tocam essa partitura e trata-se de uma melodia que vai trazer o inferno para a Terra. Então, quando eles começam a tocar aquilo, eles já começam a abrir portais do inferno, assim, pela cidade inteira, e as pessoas vão vomitando, e vai saindo demônios, e tem muito gore. E tem uma hora que o cara usa um vibrador como arma, e é um filme muito louco, cara. Não assista, não é um filme pra você assistir com a família, é um filme pra você assistir com os amigos, e é zoeira pura. E saindo da comédia e voltando para aquele terror denso que te deixa quase que se escondendo no cobertor, temos um filme com o diretor de Doutor Estranho, Scott Derrickson, que também fez O Exorcismo de Emily Rose. O Exorcismo de Emily Rose é um filme muito aclamado pelos fãs do gênero de terror, mas no caso aqui a gente está falando de A Entidade. O filme conta a história do escritor, interpretado brilhantemente pelo Ethan Hawke, que se muda com a família para uma casa onde aconteceu um assassinato. E nesse assassinato, a filha mais nova da família acabou desaparecida, ela sumiu. Ele acaba encontrando, no porão da casa, umas fitas, na verdade, rolos de filmes antigos, em que ele vê outros assassinatos de outras famílias, em que sempre o filho mais novo fica vivo. E misteriosamente aparece um mesmo ser misterioso, monstruoso, em algum momento, em algum lugar ali daquelas gravações, tem um ser que aparece ali. É um filme para você sentir mesmo a tensão de um filme de terror. Tem bastante suspense, bastante terror, bastante horror e alguns jumpscares legais. O próximo filme eu não tô conseguindo entender como seja um filme de terror, mas estamos falando de Extermínio. É porque a gente fez um roteiro aqui, galera, e eu acho que você podia ler esse roteiro. Eu vou ler o roteiro. Na Inglaterra, um grupo de ambientalistas liberta macacos dentro de um laboratório que foram expostos à raiva. Eles atacam geral e rola a mó zona da porra. É isso que eu tenho pra ler pra vocês, pessoal. Essa é a sinopse que eu preparei aqui pro Vinícius entender qual é o clima de Extermínio. É exatamente esse clima. Foi o mesmo diretor lá do gore lá dos metaleiros? Não foi não. Então esse foi um filme que ele chamou muita atenção, porque ele é um filme em inglês e ele foi produzido com apenas 8 milhões de dólares. Pode parecer, nossa, 8 milhões é muita coisa, mas a gente tem aí filmes de terror com orçamento de 100, 120 milhões, um filme com 8 milhões de dólares, e ele conseguiu o destaque que ele teve dentro da indústria cinematográfica, é uma coisa impressionante. Qual é o grande sucesso de Extermínio? Ele apresentou zumbis de uma forma diferente de tudo que a gente havia visto antes, ele apresentou zumbis rápidos. Até Extermínio, a gente só tinha aquela ideia do zumbi lento, de um monstro que vai se arrastando atrás das pessoas, e a partir de Extermínio, a gente teve a primeira vez que os zumbis foram usados daquela forma feral, selvagem, que eles saem correndo desesperados atrás da vítima. E é um filme muito interessante de se ver e que vale a pena. Se você ainda não viu Extermínio, que eu acho difícil para fãs admiradores desse gênero de terror não ter assistido Extermínio, é muito difícil. Mas se você não assistiu, é um filme obrigatório para ter na sua lista. E agora, voltando a falar de filmes que têm a presença de atores que já fizeram coisas de super-heróis, temos aí Odd Thomas, que tem Willem Dafoe como chefe da polícia. Exatamente, o Willem Dafoe em um papel muito, muito importante para esse filme e muito interessante também até pela dinâmica que ele tem com o nosso protagonista, Odd Thomas. Odd Thomas é um cara que ele herdou poderes visionários, assim, poderes que ele consegue visualizar os mortos e o outro lado, não necessariamente só os mortos, tem um ganchinho aí muito interessante. E ele ajuda os mortos a acabarem com os casos pendentes dele. Então, por exemplo, uma pessoa que foi assassinada aparece para ele e ele consegue desenvolver isso até descobrir qual foi a pessoa que matou, como foi o assassinato, como foi essa morte, e aí conclui o caso e o espírito da pessoa pode descansar. Isso acontece até que ele começa a visualizar uns certos Bodaks. Bodaks é uma espécie de lenda do bicho-papão escocesa. Só que eles aparecem quando vai acontecer alguma coisa muito sinistra. Então, quando tem, por exemplo, uma morte muito brutal, começam a aparecer Bodaks, eles vêm pelo cheiro da morte. E ele começa a ver muitos Bodaks rodeando a cidade, ele começa a perceber que alguma coisa muito grande vai acontecer. E resta a gente descobrir o que vai acontecer e como ele vai evitar. É um filme sensacional, talvez seja o filme menos aterrorizante da nossa lista, mas ele não deixa de ser muito bem feito, muito intrigante e com final. Cara, não vou nem falar. Ah, mas só de ter o Willem Dafoe já é um terror, já. Já é só a cara dele, né? E agora temos Zumbilândia, com a incrível participação de Mark Zuckerberg, Gwen Stacy, o cara dos Jogos Vorazes, e a pequena Miss Sunshine. O Mark Zuckerberg é o próprio Lex Luthor também, né, que tá nesse filme. Mas ele tá preso ainda, será? Não sei, eu acho que não. Tomou muito chá de pêssego da vovó e foi parar em um mundo pós-apocalíptico dominado por zumbis.
É muito interessante a dinâmica desse filme e é justamente por isso que ele já se transformou em um clássico moderno, né, dos filmes de zumbi, porque ele consegue mesclar aqueles elementos clássicos do Romero com a atualização do extermínio. Então a gente tem zumbis rápidos, zumbis que ainda mantêm alguma lembrança do passado, a gente tem essa cena principalmente na cena do parque de diversões, e a dinâmica entre os personagens é sensacional, né? Toda a história do Tallahassee e a participação de Bill Murray, que provavelmente deve ter comido uma batata frita de alguém ali e essa pessoa nunca vai conseguir dizer pra ninguém acreditar. É verdade. Bill fucking Murray no filme, em um arco muito bem feito com o Tallahassee, né, interpretado pelo Woody Harrelson, que é genial, cara. Toda a participação do Bill Murray, todo o arco do Woody Harrelson e a dinâmica dos personagens, que é muito legal, né? Porque você consegue acreditar realmente que aqueles personagens improváveis conseguem formar uma família distópica em um universo distópico de fim do mundo de zumbis. Vale muito a pena conferir também. E agora vamos pra Deixe-me Entrar, que pelo que eu sei é um remake e que tem a Hit Girl e o Noturno de X-Men Apocalipse. É, isso aí. A gente tem aí um remake de um filme sueco que já era muito aclamado, Deixe Ela Entrar, e a gente tem uma história de vampiros. É basicamente um Romeu e Julieta com vampiros, muito sangue e um filme muito bem desenvolvido. A gente tem aí o personagem do Noturno, que é um garoto que sofre bullying na escola até que ele conhece a personagem da Hit Girl. E ela é uma garota muito misteriosa e fala pra ele, não, você tem que se vingar, você não pode deixar isso acontecer, e ela começa a mudar a vida desse garoto pra um jeito que a gente nunca ia imaginar. Apesar de serem crianças, porque eles eram bem mais jovens, né, na época desse filme, é um filme muito pesado, é um filme muito denso, em que a gente tem elementos muito gore, elementos pesados, uma trama de vingança, uma trama de fuga, bem interessante com crianças. É basicamente um Crepúsculo para adultos feito com crianças. Ok. Mas é um filme muito interessante, o remake não deixa em nada a desejar ao original, ele altera algumas coisas, mas é muito interessante. Por quê? Porque quem viu o original não quer ver a mesma coisa no remake americano, né? Então ele muda algumas coisas que são interessantes, não deixa o filme exatamente igual, mas mantém a mesma proposta, e as mudanças foram boas para esse novo filme, para esse remake. Então vale a pena, se você já viu o original e fala, eu não vou ver o remake porque ele deve ser ruim, porque geralmente remakes são inferiores, né? É um bom filme, ele muda realmente, ele muda a história, mas ele não deixa de ser um grande filme. Continuando, nós temos o que provavelmente seja o filme mais recente da nossa lista, que é Babadook. Babadook, um filme de terror sem jump scares. Opa, esse aí eu gostei. Esse aí dá pra galera que tem medo, tem aquele cagaço de tomar susto, ela pode ver tranquila. Mas não é assim tão tranquilo não, porque é um filme muito denso, um filme muito psicológico. Ele te envolve demais na cena e a construção é uma crescente. Então você vai entendendo o que vai acontecendo naquele universo, e quando chega a hora que seria do susto, né, chega aquela hora do monstro aparecer, ele não faz assim, ele dá cara. Ele começa a entrar na tela, sabe? Ele vai falando, meu Deus, é o monstro entrando, é o monstro se aproximando. É esse o medo que ele provoca. O filme acompanha a história da Amélia, que perdeu o marido quando está vindo para o hospital dar luz ao seu filho. Então, basicamente, ela coloca muito da culpa da morte do marido na criança. Apesar de não demonstrar isso assim abertamente, de falar isso, a gente sente que é isso, sabe? Ela tem aquela mágoa de, se não fosse por essa criança, meu marido ainda ia estar vivo hoje, sabe? Então ela alimenta isso na criança e aí ele começa a ter alguns medos, normal, de criança de 7 anos, de tem monstro no armário, tem monstro embaixo da cama, até que um dia ela encontra um livro misterioso na prateleira do Babadook, o Sr. Babadook. E ele começa a alimentar todos os medos nesse personagem, o Sr. Babadook, até o momento que ele vai começando a se tornar real e trazendo todos os medos que o menino tinha à tona desse personagem. É um filme muito bem feito. A fotografia dele é impecável, a trilha sonora é muito bem trabalhada porque você tem poucas músicas, então você tem muito silêncio. Então não é aquele negócio de fica o silêncio e aí entra um jumpscare. Fica o silêncio e o monstro começa a entrar na cena. Nossa. É muito aterrorizante. Esse filme é aterrorizante. Ele tem, talvez os efeitos especiais dele não sejam tão bons, é um filme meio independente, né, de baixo orçamento, mas a proposta dele, toda a ideologia por trás do filme é genial, além dele ser executado de maneira impecável. E vamos fechar então com um Drink no Inferno, que já passamos por todos os tipos de filme, já passamos por filme pastelão, já passamos por filme que vai te fazer entrar debaixo do sofá, já passamos por filmes que vão mexer com a sua cabeça, mas esse aqui a gente não consegue nem classificar. Não tem uma classificação propriamente dita para um Drink no Inferno. Ele é um filme de direção do Robert Rodrigues com o roteiro de ninguém menos que Quentin Tarantino. Se a gente fala de Quentin Tarantino, o que você pode esperar?
sangue. Muito sangue na tela. E é isso que a gente tem no filme inteiro. Mas ele começa com uma road trip de bandidos. Basicamente aquela premissa que o Quentin Tarantino gosta muito de abordar, de colocar criminosos, né, como protagonistas dos seus filmes. Então a gente tem uma dupla de irmãos interpretados pelo próprio Tarantino e ninguém menos que George Clooney no começo da carreira dele, e eles estão viajando pelos Estados Unidos fugindo, né, do passado deles, fugindo da polícia, até que eles chegam num bar, Titty Twister. Eles encontram a Salma Hayek lá fazendo uma performance com uma cobra lá e o filme muda completamente. Entra vampiros, entram demônios, entra um rato monstruoso gigante. O filme muda de tom completamente, cara. É uma loucura tão absurda que fica bom pra caramba. É muito sensacional esse filme, é um clássico do Tarantino com o Robert Rodrigues, apesar de não ser um filme de direção do Tarantino, né? O roteiro é dele, a atuação é dele. E logicamente tem muito da mão dele no Robert Rodrigues, que é basicamente apadrinhado, né, do Quentin Tarantino. É um filme sensacional. Ele é trash, logicamente, ele é um filme trash, pelo que a gente já falou aqui, dá pra vocês perceberem que é um filme trash, mas ele não se perde, ele não fala, a gente é ruim, então vamos ser ruim mesmo e aloprar. Ele ainda consegue manter a seriedade mesmo não se levando a sério. É um filme peculiar, que ele tem características que eu nunca vi em nenhum outro filme, mas certamente vai valer a pena se você assistir nesse Halloween. Então é isso, pessoal. Vocês têm aí no mínimo 20 horas de filme pra vocês passarem medo, dar risada, ver sangue, ver morte, ver vampiro, ver filme de criança feito pra adulto, feito por criança. Isso aí é uma loucura só. E tudo isso num serviço de streaming que é muito mais praticidade, né? Porque muita gente tem preguiça, mas tá lá, é só clicar lá e beleza, vamos assistir. A gente tem várias categorias de filmes aí, com certeza algum deles vai te agradar. Então, prepara a pipoca aí, se prepara para tomar muito susto também, junta a galera, vão tomar susto de terror. Não se esquece de deixar aquele like aqui também, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Nossa, se tiver bastante like, eu assisto um deles aí. Isso, a gente grava a reação do Vinícius assistindo o filme que vocês escolherem. Mas tem que descer o like aqui, hein? Meu Deus! É isso, que a força esteja com vocês.